Deseja aumentar seu conhecimento ou viajar sem sair do sofá? Então, você vai encontrar o que procura na Cia dos Livros. Nossas lojas disponibilizam livros de todas as áreas do conhecimento, como direito, medicina, administração, ciências biológicas, ciências exatas, ciências humanas e sociais, além de dicionários, livros de literatura nacional e estrangeira. Vá a uma das nossas lojas ou acesse o nosso site ciadoslivros.com.br e compre seu livro a preços que cabem no seu bolso, parcelados em até 6 vezes sem juros. Shoppings Butantã, Boa Vista e mais 12 endereços. Olá pessoal, olá Beto. Tudo bom, bem? Tata? Tudo bem, pessoal? Sejam todos bem-vindos para mais um programa Nós e Universo, com a apresentação e produção do cientista Luiz Roberto Dalpogetto e da pesquisadora Renata Gracioso. O objetivo do programa Nós e Universo é ajudá-los a descobrir o potencial que nós seres humanos temos e que pouco utilizamos. Nós Universo está aqui com você de segunda a sexta, sempre neste mesmo horário, reprisado à 1h. Lembrando que a Editora dos Frades e a Cia dos Livros disponibilizou uma quantidade de exemplares, pessoal, do livro A Gênese da Alma Humana e seu Desenvolvimento na Terra, para o programa Nós e Universo. Não é isso, Beto? Isso, Tata, isso aí. Então, para aqueles que enviarem suas perguntas, dúvidas ou sugestões de pauta para o nosso programa, serão presenteados com um livro, viu? É isso mesmo, vocês serão presenteados com o livro da Gênese, que foi nossa primeira obra. Isso. Quer que eu já diga o nome dos já premiados? Sim, por favor. De hoje? Vamos lá, então. Rapidamente, a Marinalva, melhor dizendo, Mari Alva, do Parque São Domingos, o Rodrigo Pereira, de Arthur Alvim, o Lucas, de São Miguel, e a Manuela da Lapa, Tata. Essas são algumas pessoas cujas perguntas compõem o programa de hoje, tá certo? Certo. Parabéns a todos. Isso e muito aí. Obrigada pelas suas, né? Pela participação, pelas perguntas. pelas suas participações, viu? Isso aí. Muito obrigada. Então envie suas perguntas, né, ou dúvidas ou sugestões de pauta para o nosso e-mail nosuniverso@outlook.com, pelo Facebook Nós e Universo ou pelo WhatsApp 11 99424 2742. Ou aqueles que querem enviarem suas correspondências, vocês enviam para o endereço Avenida do Anastácio, 1240, Conjunto 21, São Paulo, capital, no CEP 05119-000. Tá certo? Muito bem. E por falar nisso, nós falamos agora dos ouvintes, né, Tata? Sim. Mas daqui a pouquinho a gente também vai mandar um alô e um abraço especial para uma galera também que procurou aqui o programa Nós e Universo, entendendo a nossa filosofia, nossa preocupação e nosso trabalho, enviaram uma canção super legal que a gente vai tocar no final do programa. No final do programa, certo? ok. Daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho sobre eles, Tata. Tá certo. Então vamos lá, Beto. O que nós Vamos lá. falamos no último programa? Muito bem, no programa de ontem a gente conversou sobre vários assuntos, mas a gente ainda mantém o foco, ainda mantém a espinha dorsal em cima do título, em cima do conhecimento sobre a mente e o cérebro. Sim. Especialmente, Tata, no programa passado, nós falamos sobre as comunicações mente a mente, né? Demos uma série de exemplos, falamos um pouco sobre as dimensões paralelas, onde se hospedariam as consciências vivas, né? Que segundo o que nós explicamos ontem e anteontem também, seríamos o nosso eu verdadeiro depois Sim. da morte, né? Claro. Então, uma vez sem os nossos corpos, né, biológicos, a gente fica estagiando, vamos colocar bem entre aspas, em zonas dimensionais paralelas e próximas à nossa tridimensional aqui. Certo. E nesse caso, há a possibilidade, a gente inclusive estava discutindo isso largamente no programa passado, existe a possibilidade de uma sintonização. Em outras palavras, é como se o nosso mental e o nosso cérebro, de forma conjunta, trabalhassem como se fosse um radinho. E esse rádio tanto assimila frequências que vêm de fora, como também emite frequências. Então, no caso da recepção de frequências, haveria aquilo que nós chamamos, então, de comunicação mente a mente. Até a gente fez uma série de comentários e dando
a você uma noção melhor de como isso pode acontecer. A gente até falou sobre aqueles que escrevem, quando tem aquelas intuições, Sim, né, Tata? sim. Quando tem aqueles cliques, né? Dão aquele estalo na cabeça. Puxa, alguém me soprou aqui no ouvido. E esse tipo de coisa nada mais é do que fruto do que a resultante de uma comunicação mente a mente. Falamos também, Tata, sobre as condições nas quais a gente consegue fazer estabelecer esse tipo de contato. E isso depende muito do nosso estado de espírito. Estado de espírito esse entendido de uma forma melhor como sendo o seu estado de humor. A gente comentou, inclusive, dizendo assim, olha, quando eu acordo de bom humor, eu tô apto, por exemplo, a vibrar e a recepcionar pensamentos que venham também de consciências vivas que vibram num padrão mais alto. Sim. Então, consciências que são provavelmente mais desenvolvidas e tem a prerrogativa, por exemplo, de se comunicar comigo de forma mais positiva, mais progressista, até no afã de te ajudar em alguma questão. Da mesma forma, se eu acordo ou se eu começo o meu dia ou se dali a pouco eu me chateio com alguma coisa, eu acabo colocando o meu estado de espírito numa vibração, o meu estado mental numa vibração mais baixa. E esse estado vibracional mais baixo significaria dizer, mexer no meu sintonizador para que eu só alcançasse vibrações mais baixas. E a gente fez uma associação clara aqui, dizendo o seguinte, consciências vivas de baixa vibração são consciências vivas de pouco desenvolvimento. Consciências vivas de alta vibração seriam consciências vivas com um alto grau de desenvolvimento intelectual, podemos até colocar o moral e daí pra frente. Certo. Então falamos sobre tudo isso. No finalzinho do programa de ontem a gente ainda fez uma ressalva, Tata. A gente colocou em evidência aquela equação que a gente utiliza, Sim. Pensamento gera imagem que na ausência de conflito se concretiza. Isso. E aí a gente falou pra todo mundo, olha pessoal, toma cuidado com seus pensamentos, porque dependendo da situação, eles se tornam realidade. Exatamente. E foi falando exatamente esse tipo de coisa, Tata, que o pessoal nos escreveu. Muita gente revelando que passou por situações idênticas às que a gente acabou narrando, né, descrevendo aqui. E isso deixa a gente extremamente feliz e tocado, né? Aí outras tantas perguntas chegaram, inclusive nos fazendo perceber de que o programa tá atendendo às expectativas e às curiosidades de algumas pessoas, mas ao mesmo tempo outras pessoas têm pedido pra gente andar um pouco mais devagar, no sentido de que, puxa, você pode me explicar de novo o que é paranormalidade, o que acontece com a pessoa que está em coma, porque provavelmente esse querido ouvinte tem aí um parente nessa situação e queria entender melhor. Então, em nome deles e para tentar realmente atender a todas as expectativas de todos os nossos ouvintes que nos prestigiam todo santo dia aqui, a gente vai tentar recuperar alguns assuntos. Eu vou tentar falar um pouco mais devagar também, para tentar dar um pouco mais de clareza às explicações, tá certo, Tata? Vamos lá, então. Então, vamos lá. Começando então os assuntos de hoje. Antes, porém, eu vou pedir uma gentileza a todos, por favor. Tá? Peguem papel e caneta, inclusive para todos os que nos pediram o endereço da clínica Mensana do Frei Albino. Certo. Aí eu fiquei de passar o endereço da clínica no programa passado, para que vocês pudessem não só buscar a literatura ainda existente do Frei Albino, né, a coleção de livros do Frei Albino, mas também aqueles que se interessarem em assistência psicológica especializada e versada em paranormalidade, parapsicologia, podem buscar a clínica Mensana, tá? Ela fica na rua Conselheiro Rodrigues Alves, número 820-820, tá? Quarto andar, na Vila Mariana. Temos aqui um telefone, que eu inclusive recomendo que vocês façam esse primeiro contato com a clínica pelo telefone, uma vez que eles estavam para mudar, né, Tata, de prédio. É verdade. Então, anotem aí, por favor. O DDD é 11, né, porque é São Paulo. 5549-2811. Vou repetir. 5549-2811. Clínica Mensana. É o legado deixado pelo nosso querido e amado Frei Albino Oresi, né, Tata? É verdade. Tá dado, então, o endereço da clínica. Vamos entrando devagarzinho no nosso assunto de hoje. Muito bem. Falamos, então, no programa passado sobre a comunicação mente a mente. E daí surgiram algumas perguntas, algumas dúvidas, e a gente vai tentar aqui esclarecê-las. Muito bem.
Uma dúvida que apareceu foi sobre as pessoas que estão em estado vegetativo, né, no hospital. Sim. Então, aquelas pessoas que por conta de algum acidente, por conta até de um acidente vascular cerebral, né, o famoso AVC, né, acabam entrando em coma, né, outras em coma induzido, mas aquelas que entram espontaneamente em coma, que estão numa cama de hospital por algum tempo, a pessoa nos perguntou se a essência, né, se a consciência viva permanece ali, conectada ao corpo, conectada ao cérebro, ou se ela já se desconecta a partir daquele instante. Olha, a ciência tem tentado compreender um pouco melhor esse tipo de situação, porque, na realidade, já houveram os dois tipos de situação. Que dois tipos? O primeiro tipo, no qual a pessoa entra em coma e nunca mais volta. Então, passado lá, às vezes 1 ano, 2 anos, a família decide que não... E o corpo médico também indica de que não há mais nada a fazer, então, de repente, é melhor desconectar a pessoa do equipamento, da máquina, que mantém o corpo biológico vivo. Acaba acontecendo isso. E a segunda coisa é que, passado 2, 3, 4 meses, ainda que o próprio corpo médico, o corpo clínico, entenda que provavelmente não volte daquele estado, aquela pessoa não volte daquele estado, ela simplesmente de um minuto para o outro volta. Então, a ciência não consegue entender o que diferencia uma situação da outra. Portanto, dentro da pergunta que nos fizeram, eu só posso explicar o seguinte, que com certeza, depois de um certo tempo aguardado e nada do retorno à consciência, né, daquele paciente, daquela pessoa, realmente só podemos imaginar que a consciência já se desconectou do equipamento cerebral, né, e já não pertence mais àquele corpo está sendo mantido vivo apenas realmente através de máquinas, não há mais vida nele, falando dessa forma. Ao passo que aquele outro, que de repente passou 2, 3 meses e retornou, obviamente aguardava ali, ou então passava por algum outro processo de recuperação psíquica, né, em que provavelmente a própria consciência estava apagada, né, dormente, em um estado de suspensão, e de repente a consciência retornando, né, voltando a religar, né, voltando a funcionar, ela simplesmente já aciona o corpo novamente e retorna à vida como a gente a conhece. Então, essas duas situações. A ciência ainda busca maiores explicações sobre isso. Suzeli, que eu acho que foi você que nos fez essa pergunta, né? Aliás, fica um abraço grande para você, que participa de todos os nossos programas. Exatamente. Né? Então, é isso. A ciência tem esse olhar, não sabe ainda explicar o que diferencia ou o que pode pesar mais num caso ou no outro, mas a verdade é essa, que buscam-se ainda respostas para esse tipo de coisa. Mas aqueles que, depois de um bom tempo, não retornam à consciência, porque esta realmente já deixou o corpo há muito tempo. Tá certo? Tata, já estamos no intervalo, você acredita? Sim. Nossa, passa muito rápido. Passa muito né? rápido, vamos lá. Então vamos para o intervalo rapidinho, pessoal, e daqui a pouco voltamos com o programa Nós Universo. Até já! Você tem algo em mente e gostaria de colocar no papel? Ou ainda, já tem algo escrito e gostaria de publicá-lo? Pois bem, a Editora dos Frades faz a elaboração do projeto gráfico completo, capa exclusiva para cada obra, ilustrações internas, registro na Biblioteca Nacional, registro no ISBN, enfim, a Editora dos Frades deixa sua obra pronta, impressa e ainda faz a distribuição. Entre em contato através do site editoradosfrades.com.br, pelo Facebook /Editora dos Frades ou pelo telefone 11 3562 1685 e peça um orçamento. Editora dos Frades, produção literária inteligente. Voltamos com o programa Nós e Universo. Lembramos nossos ouvintes que aqueles que perderam os programas anteriores, que vocês podem acessar através do YouTube, viu, pessoal? Vocês colocam assim, programa Nós e Universo, exibido dia, aí vocês vão ver vários que já estão lá no YouTube, tá? Tem as datas, aí vocês escolhem, ok? É muito isso, Beto? Bem, é isso aí, Tata. Então podemos continuar? Vambora! E começando esse segundo bloco, eu volto me orientando aqui pelas perguntas dos nossos ouvintes. E aí, então, tem mais um ponto aqui a esclarecer, que é também super importante, né? Tem muita gente manifestando o seguinte pensamento através
das participações aqui, pessoal, dizendo assim, olha, eu sou devoto de Nossa Senhora Aparecida, eu sou devoto de Santo Expedito, aliás, consegui uma graça através dele, etc e tal. Você às vezes fala que a gente não deve acreditar no santo, porque o santo não faz o milagre, somos nós que fazemos, mas como é que eu faço? Como é que isso funciona? Afinal de contas, Nossa Senhora... Então, eu aproveito então esse espaço do programa, gente, para poder fazer uns comentários bem pontuais a respeito disso. Eu e Renata fomos criados no seio da Igreja Católica, tá? Eu quase fui padre, para quem não sabe, enfim. Mas acontece que a gente, na medida em que o tempo vai passando e a gente vai vivendo as coisas na vida, a gente vai percebendo algumas coisas. A minha formação científica e a dela, como uma pessoa também voltada às ciências humanas, fez com que a gente enxergasse a vida através de um outro polo, né? Através de um outro prisma. Não só isso também, mas como, de fato, ao longo dos estudos e pesquisas realizados em torno do legado deixado pelo doutor, professor Frei Albino Aresi, que é frei, gente, é da Igreja Católica também, nos fez entender uma série de coisas e deixou para que aqueles que entendessem e aceitassem o âmago, né, o núcleo daquela informação que ele desenvolveu, que ele buscou com tanta força lá atrás, o Frei Albino, o legado, né? O legado, afinal de contas, o tocasse adiante e dividisse com as pessoas. Por quê? O próprio Frei entendia que essa coisa da devoção é uma coisa muito bonita, devoção ao santo, devoção à Nossa Senhora é muito bonito. Aliás, em momento algum a gente pode dizer, ou até mesmo a gente teria dito, que é para você se deixar de ter como ídolo, né? A Nossa Senhora, São Francisco e qualquer outro santo. Porque na realidade eles são figuras emblemáticas da nossa cultura religiosa. Nesse momento eu queria que vocês entendessem que o mundo inteiro tem essas questões religiosas mais como partícipe das suas culturas originalmente falando. Então, por exemplo, o italiano, né, praticamente o berço ali, não o berço do catolicismo propriamente dito, mas aonde a coisa acabou se fundamentando, onde existe o Vaticano que rege toda a Igreja Católica, por exemplo, o próprio italiano, né, acaba entendendo que aquilo faz parte da cultura dele, mas não necessariamente atua, arbitra e modifica a vida dele no momento que ele precisa. Isso é muito importante, gente. Sim. Vocês têm que criar A ideia do programa aqui é permitir que vocês consigam criar uma visão mais crítica sobre isso para poderem olhar para dentro de vocês mesmos, para vocês perceberem o potencial humano. Esse potencial humano não foram os nossos pais que nos deram. Na verdade, a nossa raça é assim porque um Criador nos deu todo esse potencial. E o que nós enxergamos hoje é que nós, seres humanos, exploramos, usamos, empregamos isso de forma muito, muito, muito superficial. Então por que isso é superficial hoje? Né? Por que eu emprego a minha capacidade como ser de uma forma tão bobinha, tão superficial? Porque eu tenho, por exemplo, em volta de mim religiões e doutrinas que me fazem acreditar que eu não consigo sozinho resolver uma questão de saúde, que eu não consigo sozinho resolver uma questão pessoal, e eu sou obrigado a entrar numa igreja, eu sou obrigado a apelar para um santo, eu sou obrigado a acender uma vela não sei para quem, ou eu sou obrigado a ir a um terreiro para fazer um trabalho, para ouvir a mãe de santo, quando na realidade todos nós, sem exceção nenhuma, temos total capacidade de resolvermos os nossos próprios problemas, incluindo aí os de saúde, tá certo? Pessoalmente, eu sou doido de carteirinha por São Francisco de Assis. Renata, bem aqui do meu lado, minha mulher, é fã, Nossa Senhora, é seguidora, é fanática por Nossa Senhora. Mas pergunta para ela ou para mim se a gente, quando tem algum problema, submete a eles a solução disso. Pelo amor de Deus, irmão São Francisco, me resolve isso. Não, minha Nossa Senhora. Eu fui consagrado a Nossa Senhora quando nasci, eu não tenho madrinha. A minha madrinha é Nossa Senhora, minha mãe crê nisso fervorosamente. Né?
Então, eu não desprezo isso para mim faz parte da nossa cultura. Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que ela, Jesus Cristo, que andou pela terra de verdade, o nosso Criador, cuja identidade ainda não é clara, né, não é 100% clara, mas eles, né, de um modo geral, e o próprio Criador, nos imbuíram, né, de recursos para que a gente pudesse realmente fazer o melhor possível com isso. Sim. Não é, Tata? Totalmente. Então, o que eu tenho para dizer para as pessoas que escreveram para a gente, e eu agradeço demais por ter sempre essa oportunidade de falar sobre isso, é de dizer o seguinte: eu não estou dizendo para você deixar de olhar para o rostinho lá do Santo Expedito ou da Nossa Senhora, de ter a Nossa Senhora na tua casa, de acender a velinha para ela, faça como quiser. Mas na hora de resolver um problema, na hora de ajudar um parente teu com problema de saúde, teu filho, teu esposo, você mesma, lembre-se de que cada um de nós tem a capacidade instalada de fazer isso sozinho. E quando eu estou dizendo isso, eu quero te falar mais uma coisa. Sabe, por exemplo, de repente, seu filho que está doente? Não tenha vergonha. Pegue suas mãos e coloque sobre ele. Não é que você é Deus, mas como filhos dele, nós temos a capacidade de transferir parte da nossa energia vital para aquele que está doente. Exatamente. Façam esse tipo de experiência, minha gente. Olha, eu posso sugerir até uma outra coisa. Quem não quer arriscar colocar a mão num ente querido, então faça assim. Escolha uma plantinha, uma florzinha murcha no seu jardim. E vá lá todo dia e põe a mãozinha sobre ela e mentalize ela melhorando, se revigorando. Dali a 2, 3 dias, eu quero que você me escreva, me ligue, me diga, porque se você fizer isso, eu te coloco no ar, inclusive, para dizer se não deu certo. Então, minha gente, é esse tipo de conhecimento que eu estou professando aqui junto com a Renata, todos os dias, me esforçando para fazer uma coisa meio didática, para todo mundo entender, porque se eu tivesse que falar no meu idioma, ficaria muito complicado, eu tenho certeza disso. Mas, de qualquer maneira, a nossa intenção é basicamente ajudar e mostrar que você tem potencial, que você não precisa do santo, pode tê-lo quantos você quiser, mas não aposte neles, não peça para eles, porque eles não vão te ajudar. Quem vai te ajudar é você mesmo. Agora, é claro, até voltando um pouco pro assunto do programa de hoje, sim, dentro daquele conceito do processo da conexão mente a mente, eu digo para vocês, São Francisco provavelmente não está mais no nosso nível aqui, né? Como quando desencarnou e depois de um certo tempo, ele foi provavelmente habitar uma zona dimensional um pouco mais distante da nossa. Assim como Nossa Senhora. Assim como Nossa Senhora, sim, bem lembrado, Tata. Agora, tem outros desencarnados, vamos colocar assim, outros que já foram, que são pessoas brilhantes, sei lá, Gandhi, vou falar, Madre Teresa e outros tantos anônimos que são do bem e que já foram também para o outro lado, que eventualmente podem estar se aproximando de você, por que não? Para te soprar no ouvido, através daquela influência que nós chamamos aí desde o programa passado e hoje, através daquela influência mente a mente, e te dando sugestões de caminho extremamente viáveis para a tua solução. Desde que você não saia acendendo vela para todo mundo e pedindo a uma imagem uma ajuda que nunca vai vir de lá. Porque enquanto você faz isso, o tempo passa e aquele que precisa da ajuda vai perecendo. Acredite em você, acredite na sua capacidade de se conectar com aqueles que têm alguma coisa de bom para te passar, para te falar. E eu estou falando daqueles que não estão mais aqui. Não sou espírita, eu quero também deixar isso bastante claro. Não sou contra nem a favor, eu sou um estudioso. Eu e Renato estudamos os fenômenos ligados a isso, que já não são mais fenômenos, já são constatações de procedimentos, né, e processos mentais e psíquicos do ser humano em relação às dimensões paralelas aqui à da Terra, tá? São novidades que vão acabar chegando em uma hora qualquer, vão acabar lotando aí as mídias com esse assunto, de forma que você, fazendo por você e usando a sua capacidade, muito de fato você vai poder fazer. Muito bem, dito isso, eu vou ter que deixar para amanhã para falar um pouco mais sobre a parapsicologia. Para segunda-feira, né? É a verdade, amanhã é sábado. Isso, segunda-feira, dia 10. E eu acho que eu vou encerrar falando só uma outra coisinha para vocês aqui. Aliás, duas coisinhas. Uma é a seguinte. As palavras solidariedade, fraternidade
elas vêm muito à minha cabeça hoje, porque pode parecer que você fazendo por você ou tentando ajudar o teu mais próximo ali, o teu ente querido que está ali doente, viciado, com algum problema, etc. E você achando que então, de repente, até motivado pelo que eu falei agora há pouco, você vai partir para ajudar, vai partir para pôr a mão e tentar passar a tua melhor energia, os teus melhores pensamentos para essa pessoa. Não esqueça do seguinte, não adianta também a gente passar a mãozinha na cabeça quando você percebe, você que é mãe principalmente, e percebe que teu filho está errando, não adianta você tentar ajudá-lo com isso. Às vezes a gente tem que cair para poder aprender, para saber levantar e encontrar de fato o nosso caminho. Isso nos leva a uma outra discussão chamada ajuda verdadeira. Dona Tata, pode anotar aí esse termo, que a gente deve voltar a falar disso nos próximos programas, ajuda verdadeira. E para encerrar o nosso programa de hoje, a gente vai fazer isso de uma forma bem diferente, e eu quero aproveitar e falar um pouquinho sobre os meninos da banda Anjos do Hangar, tá? Eles estão na estrada há mais de 10 anos, tocam o gênero pop, rock, blues e folk dos anos 60, 70, 80. Para quem gosta de música que tem um pouquinho de agitação, mas tem uma letra bem caprichada, sabe, voltada àquelas coisas da vida, aqui tá a dica. Então, Tata, eu vou deixar você encerrando o programa. Tá Já certo. me despeço aqui de todos vocês, deixando um grande abraço e um grande beijo a todos até a próxima segunda-feira. E no finzinho do programa vocês vão ouvir um pouquinho, então, da banda Anjos do Hangar. Tata, finaliza com você. Tá certo, pessoal. Então, até amanhã, Beto. Voltaremos com mais um programa. Até amanhã não, até segunda, Até segunda, né? você mesmo me corrigiu, olha. Desculpe. Tá vendo? Até segunda-feira voltaremos com mais um programa Nós e Universo. Participe enviando suas perguntas ou sugestões de pauta para o nosso e-mail noseuniverso@outlook.com, através do Facebook /Nós Universo ou pelo WhatsApp 11 994 24 2742 e ainda pelo endereço Avenida do Anastácio, 1240, Conjunto 21, São Paulo, capital. O CEP 05119 000, tá certo? É isso então, aí, Tata. até segunda, Beto. Até segunda, Tata. Um abraço, Até pessoal. mais, pessoal. Até semana Bom que fim vem. de semana. Até segunda. Tchau, tchau. Tudo que se sabe que fomos um caso que foi pelo ralo de ter feito errado e o que parece certo a Deus. Outro desses casos que multiplicado o resultado é sempre zero. E mesmo sepultado, morto, enterrado, não se esqueceu. Preciso te dizer que o crime já aconteceu. E entre os mortos e os feridos, a gente até sobreviveu, mas não aprendeu. Preciso te dizer que desde que eu te encontrei, eu fui morto, fui ferido, mas quem de nós se arrependeu não fui eu, não. Não sei o que faço, é semente ou disfarço. E nesse teatro existe o culpado, certo ou errado. Preciso te dizer que o crime já aconteceu. E entre os mortos e os feridos, a gente até